Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom ter todos vocês aqui no Santuário da Vida. Como a gente sempre diz, o Santuário da Vida é a casa de todo o povo brasileiro. Quem quiser vir conhecer, celebrar, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Querido Padre Carlos, que bom ter aqui o senhor com a gente, a sua comunidade Guadalupe, fazendo um trabalho tão bonito aqui na região, e quantas pessoas, fazendo esse trabalho, participando. Irmãos e irmãs, estamos aí já no 7º dia da Quaresma. É isso? Olha só, a minha pergunta é a seguinte: como é que você está fazendo a sua caminhada quaresmal? Está fazendo direitinho? Todo mundo fazendo direitinho? Espero que sim. Espero que tenhamos escolhido as nossas penitências, as nossas abstinências, as nossas práticas. Porque o tempo, ele precisa ser significado. Nós precisamos dar sentido ao tempo. Santo Agostinho, ele usa uma expressão muito bonita, ele diz assim: nós sumus tempora. Significa que nós somos o tempo. Se nós somos bons, os tempos serão bons. Se nós somos maus, os tempos serão péssimos, não é? Então a gente procura santificar o tempo, significar o tempo nesse período da Quaresma, por esses 40 dias, preparando o nosso coração para o Natal. Papa Bento XVI, ele dizia que a Quaresma é aquela ocasião em que eu e você temos a oportunidade de fazer uma viagem. Quem é que gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar? Pois é, só que a viagem à qual o Papa se refere é uma viagem para dentro de nós, uma viagem interior em que nós não vamos desacompanhados, a gente não vai sozinho. Nós vamos acompanhados por quem? Por Jesus. Lembram-se que domingo passado nós ouvimos que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. É o Espírito também que conduz a nossa vida, as nossas ações. E nessa Quaresma, nós vamos meditar especialmente sobre 3 práticas: o jejum, a caridade e a oração. Coisa bonita de notar é que os discípulos de Jesus viram que João ensinava os seus discípulos a rezar. Curiosos, cheios de vontade de aprender, eles foram até Jesus e disseram assim: Senhor, ensina-nos a rezar. Isso é muito bonito. Olha só que desejo que brotou do coração. Quem que ensinou você as primeiras orações? Você se lembra? Quem que ensinou o Santo Anjo do Senhor para você? Foi a sua mãe? Foi a minha mãe também. Minha mãe e meu pai. Eu acho que a primeira oração que a gente aprende, essa é curtinha, não é? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E aí a gente aprende depois a Ave Maria, aprende o Pai Nosso que Jesus colocou, faz a catequese, apanha um pouco no creio, mas quando o padre chama para fazer a confissão, a gente acha que tem o creio, né? Decora o creio, enfim, várias e várias, irmãos e irmãs, orações. O que é bonito notar que Jesus diz: olha, quando vocês orarem, não é para fazer como os pagãos. Eles estão achando que vão ser ouvidos pela força das muitas palavras. Eu senti aqui que Jesus está dizendo que a oração é uma relação que a gente tem com Deus. E relação, para ser boa, a gente tem que saber falar e tem que saber escutar. Não é assim? Vocês já tiveram uma relação em que só uma pessoa fala? Eu queria que vocês passassem uma semana na pele do padre. Isso, atendendo. Às vezes a pessoa chega para conversar com o padre, e se a gente é padre novo, né, Padre Carlos? Tem gente que começa a falar, fica 1h30 falando e a gente não fala nada. Às vezes é assim, não é brincadeira não. Eu falo para os meus alunos: gente, existem algumas técnicas que nos ajudam a lidar nesse começo. Mas enfim, irmãos e irmãs, é que se nós falamos demais, significa que não há espaço para outra coisa dentro de nós, não há espaço para o outro. Quando Jesus está dizendo aqui: olha, não é pela força das palavras, das muitas, que vocês vão ser ouvidos, significa que nessa relação que a gente tem com Deus, a gente fala, mas precisa escutar aquilo que Ele tem a nos dizer também. O período da Quaresma é a ocasião propícia para a gente ver como é que está a nossa relação com Deus. Porque nenhuma relação se nutre
sem a frequência. Nenhuma relação vai para frente se a gente não regar aquela relação todos os dias. Senão a gente corre o risco de fazer da relação com Deus uma padaria. A gente só vai lá e pede o que quer e vai embora. Não é assim? Não, com Deus não é assim. A nossa relação precisa ser aquela relação de sentar, a gente fala, mas mesmo antes de falar, olha o que Jesus falou assim, olha, o vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós peçais. Até mesmo antes da gente abrir a boca, Deus já sabe. Por que que Deus já sabe? Porque Deus se preocupa conosco. Deus não é indiferente àquilo que está se passando no seu coração, àquilo que está se passando na sua vida. Deus não é indiferente àquilo que está se passando lá na sua casa. Ele sabe o que está se passando lá. Mas por que você precisa pedir? Nós precisamos pedir, porque quando a gente pede, a gente vai escavando o nosso coração. A gente vai vendo e aprofundando a nossa prece, se a nossa vontade está ou não de acordo com a vontade do Senhor. As muitas palavras não mudam o que Deus vai fazer, não mudam. Mas as muitas palavras mudam como é que nós vamos compreender aquilo que Deus vai fazer. Esse exercício a gente precisa fazer nessa quaresma, hein? Quanta gente reclama, né? Quanta gente reclama, fala, não, se Deus não me ouvir, eu não vou continuar mais na igreja. E tem gente que se perde no meio do caminho. Gente, Deus é Pai. Essa relação com Deus é uma relação que a gente precisa fazer com justiça. Deus não é paternalista. Já viram Deus ficar passando a mão na cabeça de alguém quando erra? Deus deixa a gente viver as consequências do nosso erro. Ele não aparece aqui e fala, não, Ele deixa a gente viver as consequências. Porque Ele sabe que há sempre um ensinamento. Mas enfim, o Senhor aqui ensina para nós a oração mais linda que existe. Qual é a oração mais linda que existe? A oração do Pai Nosso. Normalmente a gente começa o nosso dia com a oração do Pai Nosso. Você começa o seu dia com a oração do Pai Nosso? É tão bonito que a gente tem que começar o dia com a oração do Pai Nosso. No meio do dia, reza também o Pai Nosso. E para finalizar o dia, qual é a oração que você usa? Também o Pai Nosso. Aqui um exercício de quaresma. Tenha o seu cronograma de oração. Tenha os seus horários reservados para a oração. Não deixe isso solto no seu dia, não. Porque se de repente você vai deixar para o último momento do dia, você vai começar a rezar e você vai dormir. Que bom que você consegue dormir rezando, mas espera aí. Você tem que cultivar a relação com Deus. Então, tenha um cronograma de oração. E na quaresma, o que a gente precisa fazer? Incrementar um pouquinho mais a nossa oração. Ah, você já reza o terço todos os dias? Ok. Incrementa um pouco, faz uma meditação antes do terço. Eu participo da missa todos os dias, ok, mas tenta incrementar em casa, medita sobre a palavra de Deus. Tudo isso para aprofundar o que é a nossa relação. Vamos lá no Pai Nosso. Não dá para explicar todo o Pai Nosso aqui, mas é interessante, logo a primeira palavra, Pai Nosso. Vamos ler juntos? Pai Nosso. Eu me lembro de um bispo que pregou um retiro para nós. Eles falavam a vocês padres fazem uma coisa errada na missa. Vocês começam o Pai Nosso e depois o povo vai atrás, mas não chama Deus de Pai. Eu fiquei pensando nisso, não é verdade? Quando o padre começa o Pai Nosso na missa, vocês falam junto com ele Pai Nosso ou não? Quando dá tempo, né? Mas a gente de fato tem que fazer juntos Pai Nosso. O Salmo 119, quando a gente chama Deus de Pai, o Salmo 119 diz que Deus nos moldou com as suas próprias mãos. Olha que coisa linda. Quando a gente chama Deus de Pai, a gente está sendo acariciado por Deus e acariciando Deus. A gente está se recordando que Deus, antes mesmo de você nascer, de eu nascer, Deus já tinha pensado em cada um de nós com muito carinho. E nós somos os frutos da mão de Deus, ou seja, em cada parte do nosso corpo, em cada parte do nosso espírito, Deus veio como que nos tocando, Deus veio como que nos moldando. Olha que coisa linda nós chamarmos Deus de Pai. Isso é muito profundo. Sabe uma coisa importante? Quem chama Deus de Pai e reza o Pai Nosso com o coração, entende que não é possível Deus ser Pai apenas de uma pessoa. Deus é Pai de todos. Consequentemente, eu preciso entender que se Ele é meu Pai,
Todas as outras pessoas são as minhas irmãs. Todas as outras pessoas são as minhas irmãs. Existem alguns modos da gente rezar o Pai Nosso. Oração e reza, né? Orar e rezar, tem uma diferençazinha. É muito comum para nós, mas a gente reza, a gente recita. O Pai Nosso a gente pode recitar, né? Como a gente recita na missa. A gente pode orar também o Pai Nosso. Quando a gente faz das palavras de Jesus as nossas palavras, que brotam do nosso coração, a gente está orando o Pai Nosso. O Pai Nosso pode ser um método de meditação. Em cada frase, você pode rezar, né? Pai Nosso que estais nos céus. Você para naquela frase e começa a meditar sobre Deus. É uma forma de rezar o Pai Nosso. Agora existe uma forma sublime, que é fazer do Pai Nosso um estilo de vida. O que é fazer do Pai Nosso um estilo de vida? É rezar o Pai Nosso na própria vida e querer ser tudo aquilo que está aqui. Quando eu chamo Deus de Pai, eu vou lutar para ser irmão das pessoas, irmãos dos meus irmãos. Mesmo que aquele irmão seja muito difícil, eu vou entender que Deus é Pai dele também e que eu não posso feri-lo. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Eu vou trabalhar ao máximo nas minhas palavras para não ofender o nome de Deus, para não estragar o nome de Deus. Em tudo aquilo que eu sou, eu vou santificar. Olha só, quando ele diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando eu faço isso em estilo de vida, eu não fico reclamando muito do meu trabalho, porque é do meu trabalho que vem o pão. Se eu estou pedindo o pão de cada dia, eu não posso começar o meu dia já estressado, dando patada em todo mundo, concordam? Porque o Pai Nosso se tornou para nós um estilo de vida. Perdoai-nos as nossas ofensas, o meu coração se torna cada vez mais um coração sereno. Que Deus nos dê a alegria de crescermos na nossa oração, hein, gente? E quando chamarmos Deus de Pai, pensemos também nos nossos irmãos. A campanha da fraternidade está com um tema maravilhoso esse ano. Fraternidade e amizade social. Vamos evitar fazer mal para os outros, passar fake news, ficar mandando mensagem que só vai gerar ódio no coração das pessoas. Não, se Deus é nosso Pai, a gente vai procurar viver muito bem uns com os outros. Nesse dia em que celebramos também a memória dos pastorinhos, Santa Jacinta e São Francisco, peçamos que intercedam por nós. Assim como tiveram um olhar especial para a Virgem Maria, tenhamos um olhar especial para a Virgem e para o nosso Pai Celeste. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.